Eu cumprimento a todos os irmãos e irmãs na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero contar uma experiência que eu tive no ano de 1992. Essa experiência que eu tive vai contrariar a visão de muitos que se dizem pregadores do Evangelho. Há muita gente que prega o Evangelho dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então, eu quero contar uma experiência que eu tive com Deus em cima disso. Nessa época, em 92, eu congregava na Assembleia de Deus. Morava no Parque Santo Antônio, congregava no Mudubim, Fortaleza. E eu participei de um culto muito abençoado. O pastor, naquela noite, trouxe uma mensagem, uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, algo tremendo, algo tremendo. Terminou o culto, todo mundo foi para casa e eu fui também para minha casa, a casa que eu morava, de aluguel na época, e ainda movido por aquela alegria, por aquele sentimento de felicidade, porque o culto foi impactante, a mensagem foi algo extraordinário. E eu cheguei em casa ainda, com aquela unção, com aquela alegria, e como de costume me pus a orar. Coloquei de joelho e me pus a orar. A esposa foi deitar. Nessa época eu tinha um filho, tinha 2 filhos, e fui orar. Quando eu estava orando a Deus, Deus me tirou do meu corpo. Meu corpo ficou lá e Deus me tirou do meu corpo, me levou aqui para as alturas. Mas eu estava num local aqui tão alto, mas tão alto. E lá eu pude ver o futuro. Lá de cima, eu olhando para a terra, eu vi uma cidade. Eu vi uma das ruas daquela cidade. Interessante que todas as portas e janelas das casas da rua lá estavam fechadas. Não tinha ninguém na rua de imediato. Mas isso em questão de segundo apresentou uma multidão andando na rua daquela cidade. Todos eles de costa para mim. E eu fiquei observando. E quando eu estava olhando, eu percebi que eram crentes. Estavam todos bem trajados, mas todos eles esqueléticos, magro. Eles eram homens tão magros que eu percebia os ossos na roupa. A roupa dava para a gente perceber os ossos deles, o quanto eles eram magros. E aqueles homens, mulheres, se direcionavam às casas, batiam nas portas, uns pediam comida, outros pediam uma dormida, outros pediam água. E eu vi quando as portas das casas se abriam, eu percebia que o dono da casa ficava conversando com aquela pessoa que estava lá, com aquele crente. E de repente eu percebia que aquele dono da casa fechava a porta na cara deles. Ninguém dá nada para ninguém. De repente eu vinha aquele ônibus e aquele homem dava com a mão, aquele ônibus parava. Eu vi que quando a pessoa entrou dentro do ônibus e lá dentro do ônibus eu ouvi uma voz que vinha do motorista. O ônibus não tinha trocador, apenas o motorista. E o motorista falou o seguinte: você tem um número? Quando o motorista perguntou se aquela pessoa tinha um número, aquela pessoa saiu imediatamente de dentro do ônibus. Saiu.
Mas o que muito me chamou a atenção era aquela multidão de mendigos, de homens, mulheres, que ninguém dava atenção para eles. Muito pior do que marginal, de que um cachorro leprento. Ninguém dava atenção para ele. Ninguém dava água, ninguém dava comida, ninguém dava dormida, ninguém dava nada. E eles andando, todos eles andando com mendigos, esquelético, magro, de tanto sofrimento, de tanta fome, sede, e eles iam. De repente, apresentavam uma cadeira, e aquela cadeira tinha um homem sentado naquela cadeira, e aquele homem estava amarrado naquela cadeira. E apresentava um homem, aquele homem vinha, e ele tinha um ferro na mão, e a ponta do ferro estava como brasa, mas estava vermelho. E ele vinha com aquela brasa e botava nos olhos daquela pessoa que estava amarrado naquela cadeira. Eles estavam atormentando aquela pessoa. E eu tenho uma palavra aqui para todos aqueles que pregam dizendo que a Igreja Imaculada vai passar pela grande tribulação. Não, vocês podem enganar outros, a mim não. Na visão que Deus mostrou no 92, eu vi as virgens loucas. Essas que estavam na terra eram as virgens loucas, que não quiseram se associar à doutrina, que desprezaram a doutrina, que preferiram aquelas religião mundana, aonde prega o mundanismo, que nada é pecado, preferiram essas religiões, preferiram seguir o homem do que a verdade da Bíblia, não quiseram rejeitar os seus pecados, suas carnalidades. E estava ali, e as virgens doidas tratadas pela Bíblia. O sofrimento delas é terrível, eu pude ver. Olha, um cachorro leprento tem muito mais valor para essa sociedade quando Jesus arrebatar as virgens prudentes. Esse cachorro leprento tem muito mais valor do que os cristãos que ficaram no arrebatamento. Ninguém dá nada para ninguém. Não poderão viajar de carro pelo que esses olhos viram, eu vi. Os ônibus não têm trocador, só tem o motorista, eu vi. Deus me mostrou. Então eu tenho um alerta de Deus para toda a humanidade, para todos aqueles que estão esperando a volta de Jesus, que sem santificação ninguém vai ver Deus. Se não rejeitarmos o pecado, não temos como ver Deus. Se não abandonar todo o mundanismo, todo o pecado, tudo isso que aí está. Essas religiões em que os pastores mandam as mulheres cortar cabelo, pintar unha, tudo coisa de Satanás, vai ficar tudo aí. Interessante que essas pessoas, estavam todos bem trajados. E eu fiquei pensando, por que estão bem trajados agora? Porque eles entenderam que aqueles cristãos que foram arrebatados foram exatamente aquelas pessoas que estavam de acordo com Deus, com a doutrina de Deus. Aqueles cristãos que tinham vergonha de mostrar a sua sensualidade, as suas coisas. Estavam ali com o templo do Espírito Santo bem guardado, bem protegido. E eles agora, depois que Jesus arrebatar a noiva, a Igreja Imaculada, eles vão procurar viver do mesmo jeito. Porque eles vão lembrar de como é que era aquele irmão, como é que aquele irmão se locomovia, como é que aquela irmã se locomovia. Eles vão perceber que os que foram arrebatados foram aqueles que ignoraram as mensagens dos falsos pastores, dos falsos ministros, dos falsos pregadores, dos pregadores mundanos. Então, eles vão se converter, né? Só que vão passar por tortura,
vão passar por desprezo, vão passar por coisas terríveis, mas é terrível pelo que eu vi. Eu olhando lá de cima para a terra e vendo as pessoas, eu estava em espírito e eu estava chorando. Se você me perguntar como é que o espírito chora, eu não sei te dizer que o choro sai da matéria humana, a lágrima sai da matéria humana. Eu estava em espírito e estava chorando. Então essa visão que eu tive no 92, contei para todo mundo, contei nas assembleias, fui criticado por tanta gente, mas não importa, o que eu vejo, eu conto. Jesus não vai arrebatar uma igreja mundana. Se você está numa igreja mundana, numa religião mundana, fuja, 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 mas fuja, corra, saia. Vá para os locais aonde as pessoas estão zelando pela santificação do espírito, da alma e do corpo. Vá para os lugares aonde as pessoas estão zelando pela doutrina do Senhor e assim por diante. Então esse é um alerta de Deus. Fica aqui o meu abraço a todos, na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e compartilhe. Também quero dar aqui uma alerta para os irmãos. Permaneça conosco no clamor da meia-noite, orando comigo, 12 horas da noite, todas as 12 horas da noite, nós estamos clamando, dá seu nome, o clamor da meia-noite. Nós estamos orando, estamos buscando a face de Deus, estamos orando por revelação, cura divinas, milagre. Esteja conosco. Um abraço a todos, na gloriosa paz de nosso Senhor.